É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. Que alegria minha trazer o Padre Carlos aqui comigo, não no nosso Minuto da Palavra, mas hoje para uma conversa gostosa, né? Porque a gente precisa mostrar para as pessoas o tanto que a gente está preocupado com tudo que está acontecendo, né, Padre? Verdade. A gente precisa compreender, né, que a nossa vida também passa por problemas, né? Quem aqui nunca passou por dificuldades, por tribulações, por enfermidades? E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque parece que tudo a gente vive num mundo, numa redoma, né? Onde tudo não acontece conosco. E acontece, sim. Não, e acontece com todo mundo, não é com uma pessoa. Sempre tem alguém da família que está passando por isso. Eu falo que a gente, às vezes, está muito focado, está sem qualidade de vida, né? Eu acho que o celular, as redes sociais, fizeram com que a gente deixasse de ter qualidade de vida. Então, a gente está deixando de preocupar com a pessoa do lado, né? Eu falo que o celular, que a mídia social, tudo aquilo que envolve, não é, um aparelho, tudo aquilo que envolve as grandes mídias, nos fez tornar escravos, né? Escravos de uma mídia onde a gente tem que postar toda hora, que a gente tem que estar feliz toda hora, rindo assim toda hora. E isso não é uma verdade na nossa vida, né? A gente não está rindo toda hora, a gente não é feliz toda hora. Então a gente precisa deixar com que a nossa vida seja uma vida mecanizada, uma vida que a gente faz de conta que está tudo bem, só para postar nas mídias sociais, mas por trás daquilo, os nossos castelos estão desmoronando. Crianças pedindo socorro, porque pai e mãe nas redes sociais, crianças também, e a gente não vive uma família margarina, né? Propaganda de margarina. Exatamente. Toda feliz, né? E a gente vê, né, hoje em dia, os pais, né? Claro, né, gente? A rede social, ela é importante, ela nos ajuda muito na questão nossa, no meu caso, de evangelização, não é? Num programa de televisão, isso ajuda demais, né? Quando a gente tem uma obra, né? Quando a gente tem um direcionamento para algo, é muito bom a rede social, porque nos dinamiza, nos faz correr atrás, nos faz ir mais além. Mas a gente não pode, no dia a dia, permitir que as mídias sociais nos afaste do convívio com a nossa família, nos afaste do convívio com os nossos amigos, né? E aí a gente precisa compreender que hoje o que está acontecendo? As pessoas, elas estão escravas dos celulares e, de repente, a pessoa vai se vendo enfraquecida, doente, esgotada. Por quê? As informações que chegam no celular a todo momento é muita coisa. E a gente não tem tempo para processar o que está vindo para nós. E aí a gente começa a ficar, né, com aquele sentimento, né? Eu precisava ser diferente, eu precisava, né, andar mais para frente, mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Bom, padre, e a gente tem visto que com esses olhares que a gente está nessas redes sociais, em todos os lugares, a vida agitada, bem mais agitada que antigamente, a gente às vezes está deixando de ver as pessoas do lado, os pedidos de socorro, porque muitas vezes são por atitudes. Sim. Crianças são por atitudes, adultos são algumas atitudes, e a gente está deixando de prestar atenção nessas atitudes, né? Então, é muito chocante quando a gente, por exemplo, ouve, né, que os jovens estão se matando, que
crianças estão vivendo depressão, estão vivendo síndrome do pânico, que adultos, né, estão vivendo essa situação. Mas por que estão vivendo tudo isso? Pelos excessos, né? A gente tem vivido excessos de trabalho, excesso de exposição da mídia, excesso, não é, de querer, não é errado, mas tudo que é em excesso acaba nos levando para um caminho que de repente não tem volta. Né? O senhor falou uma coisa que é sério, né? A depressão, síndrome de pânico, muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram as expressões, é falta de ter o que fazer, é falta de lavar um tanque de roupa suja, é falta frescura, de né? Falta de Deus. Muitas vezes até a gente que tem muita fé tem depressão, né? Sim, eu mesmo passei por isso, né? E acabei praticamente de sair de uma crise em dezembro, né? Que durou 2 meses, novembro e dezembro, né? E foi assim bem tenso, né? Foi uma síndrome do pânico. E as pessoas falam assim para mim: nossa, padre, mas por que você fala sobre isso? Eu falo porque eu preciso me ajudar as pessoas, né? A entender que isso é algo que qualquer pessoa pode passar. Que ninguém está livre, ninguém pode dizer assim, eu nunca vou ter isso. Não, existem, na psicologia, não é, eles falam, se eu estiver errado, psicólogos me ajudem aí, uma chave, né? Virar a chave. Então, quando vira essa chave, as crises elas vêm, não é? E qualquer situação mais grave que você possa passar na sua vida, essa chave pode virar e você vir a ter uma depressão, uma síndrome do pânico. E como eu disse, não existe situação financeira, não existe idade, qualquer pessoa pode ter. E não é falta de Deus, não é frescura, são coisas químicas que estão no nosso cérebro. Então eu acho que hoje a gente tem tanta possibilidade de entender e compreender, não é? E eu sempre falo algo, Alessandra, que eu gosto de frisar muito. Quando alguém chega para você e fala assim, estou com câncer, estou com uma doença, com tuberculose, estou com, enfim, qualquer doença. As pessoas, elas tendem a ter compaixão daquela pessoa, né? E quando você fala que você está com algum problema psíquico, as pessoas já te denigrem até, não é? Faz piada com aquela situação, não é? E quase todo mundo que passa por essas situações ficam mais traumatizadas ainda por conta dessas brincadeiras que não são brincadeiras, que são agressões. Né? E muitas vezes, por exemplo, na minha época, eu tinha minha terapeuta, eu tinha minha psicóloga, e quantas vezes eu ouvi de pessoas de dentro da família, mas por que ela tem uma psicóloga? Ela não é louca? Eu vejo, né, que as pessoas, elas têm uma rejeição, elas têm um preconceito muito grande, tanto com psicólogo quanto com psiquiatra, né? E, queridos, se existe psicólogos e psiquiatras, é justamente para nos ajudar. E na palavra de Deus está que os médicos são criaturas criadas por Deus, desejadas por Deus para nos ajudar. Porque muitas vezes nós ouvimos que isso é falta de fé, e não é. Não é falta de fé, não é falta de Deus, não é? E aí a gente precisa compreender que a gente hoje está vivendo um mundo cada vez mais informatizado, globalizado, que a correria, eu sempre falo assim, né, de uns tempos para cá, nem a pandemia conseguiu mudar essa questão das pessoas quererem correr com as coisas, não é? A gente precisa parar, a gente precisa descansar, a gente precisa refletir, a gente precisa ter o nosso momento de lazer, a gente precisa ter um momento de paz, de sossego, sabe? Tipo, você, senhora, dona de casa, de repente está nos acompanhando, fala, mas como que eu vou ter sossego, como eu vou ter paz, a minha casa é barulhenta? A gente precisa encontrar esse lugar, né? E encontrar o lugar não significa o espaço físico, significa com a gente mesmo, né? Aonde eu vou ter paz? No meu quarto? Então eu vou trancar a porta do meu quarto e vou falar assim, olha, vou descansar. E se dar ao direito, né?
Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa, trabalho fica, pessoas ficam, mas se a gente se perde nesse caminho, a nossa saúde, a nossa vida é muito preciosa e nós não temos, às vezes, a segunda chance para recomeçar. O senhor falou uma coisa que é verdade. A gente tem que dar essa chance para nós, né? Porque a saúde mental, hoje eu acho que depois dessa pandemia que nós vivemos, eu acho que é a que foi mais abalada, né? E a gente, sabe, eu sempre tenho frisado muito isso. Nós precisamos entender, gente, que às vezes nós precisamos tirar situações da nossa vida. Nós precisamos tirar pessoas da nossa vida. Por quê? Porque existem situações, existem pessoas, existem ocasiões que nos fazem mal. Então eu não posso querer para a minha vida algo que me faz mal. Então, se está fazendo mal para mim, eu preciso rever. Eu preciso ter isso na minha vida. Tem a gente sempre para, mas faz tempo que eu não vejo determinada pessoa. Às vezes Deus tira da vida da gente algumas pessoas e colocam outras muito mais importantes, né? A gente tem que parar e ver a vontade também de Deus na nossa vida, né? Isso sem sombra de dúvida. Eu sempre falo, não traga para a sua vida aquele que Deus lhe tirou, né? Não queira resgatar aqueles que Deus já levou embora. Porque se Ele levou por algum motivo, Ele teve, né? Então, a gente muitas vezes vive um saudosismo tão grande, né? Mas naquela... E outra coisa, né? Pessoas que vivem muito de passado. Passado é lugar de referência, não de permanência. Adorei essa frase. Né? Passado é lugar de referência. Eu vou buscar aquilo que foi bom, aquilo que me fez evoluir, que me fez crescer, mas mesmo esses lugares a gente precisa compreender que a gente não pode ficar nele. A gente tem que olhar sempre para frente. O caminho é para frente. Nós vamos num breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem.
eu não falei que o intervalo era breve. Padre Carlos, nesses momentos que a gente está passando por uma depressão, por uma síndrome de pânico, algum problema psíquico, é interessante as pessoas entenderem que é preciso tanto o psicólogo como o psiquiatra, né? Além da fé, né? São as três categorias, né? Psicólogo, psiquiatra e a fé. Ou a fé, o psiquiatra e o psicólogo, né? Como você preferir. Mas precisa existir esses três. Por quê? Porque, claro, a fé nos ajuda, a fé nos impulsiona, a fé nos dá coragem de continuar, de reerguer, né? Diante de uma situação como depressão, síndrome do pânico, e dentre várias outras situações. Mas o psicólogo, né, é aquele que vai te ajudar na terapia. Você vai poder falar com ele, vai poder expressar para ele, vai poder fazer uma limpeza, não é? Interior, falando, porque a gente vai guardando muitas coisas, né? Então a gente vai falar, vai expor para ele, não é, aquilo que está nos incomodando, né? E o psiquiatra, além dessa ajuda também terapêutica, porque você vai falar o que você está sentindo, o psiquiatra ele pode te dar a medicação, né? Te receitar o medicamento que vai te ajudar a sair desse momento. Claro que a depressão, assim, do pânico, cada caso é um caso, mas tem pessoas que tomam remédio a vida inteira e às vezes não precisa tomar remédio a vida inteira, né? É porque se habituou a tomar aquilo todo dia, toda hora. Então, a gente tem uma molécula, uma célula que chama GABA, né? Que é um neurotransmissor que produz, né, aquilo que nos acalma. Então, quando a gente toma muito remédio, a gente deixa de fazer com que esse neurônio, essa célula que libera a GABA, o GABA, deixe de funcionar. É por isso que é bom ter um acompanhamento Tem que ter um constante, acompanhamento. porque até, eu não sei, mas deve ser, esse medicamento deve ser como os meus, o corticoide. Não pode também tirar de uma vez, né? Não. Vai tirando em doses homeopáticas. Eles falam o desmame, né? Tem que ter um desmame, né? Para que você possa tirar o remédio sem que ele cause algum dano. Por quê? Pode ser que você tome remédio e fala assim, eu tô bom agora, não vou tomar mais. Aí você para de uma hora para outra e aquilo você vai sentindo no seu organismo, porque o remédio, ele deixa, não é, a gente calmo, deixa a gente tranquilo, tira aquela ansiedade. Então, de repente, se você corta, aí vem pior ainda. Então, tudo é uma questão de procurar ajuda, procurar um especialista, né? Para que você se trate. E não tem problema nenhum isso não, gente. Acho que a gente tem que parar de ser... O que é preconceito? Né? Pré é julgamento antes. Né? Antes de você procurar ajuda, né, você já pré-julga aquilo que está errado. E não está. Né? É um preconceito que a gente tem, que a gente não precisa tê-lo. Não, e o senhor me perdoa eu estar falando aqui abertamente. Para o senhor já disse isso, mas é bom isso porque o senhor é uma pessoa de Deus. Está lá na igreja e todo mundo te procura por problemas. Sim. De repente, fala assim, eu tenho que resolver agora o meu. Porque como é que eu vou ajudar sem não estar bem? Sem não estar bem, não é? Isso é muito importante, né? Sim. E na última crise que eu tive, eu fiquei 64 dias afastado. Né? Eu precisei desse tempo. E eu não aparecia em rede social, eu não aparecia em nada. E as pessoas falavam para mim, nossa, o que está acontecendo? Para algumas eu falava, né? Porque nem para todo mundo a gente pode falar. Hoje eu estou aqui, né? Estou bem, graças a Deus, né? Vocês podem ver que eu estou bem. Olha, rezamos muito, né? E a gente sempre falou, Padre Carlos, a gente precisa do senhor bem, então se cuida. Né? E eu falo sempre assim, foi uma libertação muito grande também que eu tive, porque eu aprendi a valorizar dessa vez, porque eu sempre acredito numa frase que eu ouvi de um grande amigo meu. Tudo aquilo que a gente não aprende a primeira vez que algo acontece, Deus nos permite passar de novo para que a gente aprenda. Né? Então, dessa vez eu aprendi que eu não posso dar muito ouvido para algumas pessoas,
né, que eu não posso dar crédito para algumas pessoas quando elas falam determinadas coisas que são desagradáveis, né? Então a gente vai aprendendo, e até amizades, né? A gente vai vendo que aquela amizade, ela não faz mais parte da sua vida. E você precisa, né? E sabe, as pessoas de repente ficam chateadas, ficam magoadas, mas aí você não pode fazer nada. Porque não é questão de ser ruim com as pessoas. A questão é você ter a sua saúde mental, né, preservada. Antes de agradar as pessoas, a gente tem que agradar a Deus e a nós, né? Eu acho que é mais importante. Não adianta nada você ficar, né, tentando agradar todo mundo quando você não está bem. Não, isso é verdade. E a gente precisa do senhor bem, porque além do senhor estar bem na sua paróquia, eu preciso também do senhor bem para o pessoal de casa no nosso Minuto da Palavra, porque o programa Geração do Bem tem pessoas que me mandam mensagem que ficam esperando a sua palavra, né? Ô, Glória. Isso é bom a gente saber, né? Que a gente está ajudando, que a gente... eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Lógico. Aqueles que ainda não me seguem no Instagram, siga lá, @Padre Carlos Oficial. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, eu tenho uma live. Depois, quem não puder assistir, fica gravada todas as minhas lives, né, que eu faço. E tentando levar a palavra, tentando ajudar as pessoas, né, da melhor maneira possível, né? Então... E o senhor tem feito um trabalho lindo também lá na paróquia, né? Eu estou sabendo também que vai ter outros eventos, teve essa semana. Nós tivemos a Festa da Misericórdia, nós estamos com o projeto de Tarde com Maria, nós estamos com o projeto para as mulheres, né? A gente está com vários projetos, fazer a quermesse desse ano, né? Então são várias coisas que a gente está tentando fazer, e se Deus quiser, se for para a honra dele, nós vamos conseguir. Vendo a reação do pessoal com o Minuto da Palavra, vendo todas as mensagens que eu recebo, e essas notícias ruins que a gente só vê na televisão, só notícia ruim, eu vejo que as pessoas estão muito em busca desse minuto, desse pedacinho de conforto, né, que a gente pode dar a elas, né? Eu vejo que hoje, né, existe uma sede muito grande para ouvir as coisas de Deus, né? E a gente precisa compreender, eu sei que tem outras pessoas de outras denominações religiosas, né, que acompanham também, mas a gente serve um único Deus, a gente serve um único Senhor. Então é interessante quando a gente compreende que a nossa religiosidade, a nossa religião, não impede de falarmos de Deus para outras denominações. Não nos impede de falar de Deus para outras pessoas. Porque Deus, ele é único, não é? Não existe, não precisamos fazer guerras para falar de Deus, né? Então, Deus, ele é Deus, sempre. E quando a gente busca Deus, né? As pessoas perguntam para mim assim, o senhor ouve música evangélica? Eu ouço música evangélica. E muitas vezes são essas músicas que alimentam a minha espiritualidade, que alimentam a minha fé. Claro, ouço músicas católicas, óbvio. Canto músicas católicas, né? Então, é a minha denominação, é a minha fé, mas não me fecha para ouvir aquilo que o meu irmão evangélico está cantando. Não, e muitas músicas evangélicas que eu tenho escutado também, eram músicas da minha época de adolescente. Eu vi uma música com a minha cunhada, um dia minha cunhada estava ouvindo, eu falei assim, e eu comecei a cantar, ela falou assim, mas você conhece? Eu falei, era do meu grupo de jovens, né? Então, agora está o evangélico cantando, é para mostrar que Deus é Deus, né? Deus é Deus sempre, então a gente tem que realmente compreender que a fé, ela é dinâmica, que a fé, ela nos movimenta, que a fé nos faz crescer, que a fé nos faz evoluir. Se a gente é muito fechado para essas coisas, a gente sempre vai ficar lembrando coisas ruins, trazendo o lado negativo das coisas, e aí a gente vai ficar ranzinhos, a gente vai ficar chato, e aí as pessoas vão nos ver de uma forma que a gente não deve ser. Não, e Deus não quer isso, né? Deus está nos mínimos detalhes, né? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Não é? Ô, padre, eu não posso terminar o programa
sem chamar em tua palavra aquela mensagem de fé, de esperança e de paz com o Padre Carlos. Amém. Mais uma vez estamos juntos e vamos partilhar da palavra do nosso Deus. Eu quero hoje dizer para você que no nosso tempo, nós muitas vezes cremos que Deus ele age de acordo com aquilo que nós desejamos, com o nosso tempo cronológico. Mas o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus se chama Kairos, tempo da graça. Este é o tempo da graça de Deus na nossa vida. Hoje é o tempo da graça de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós queremos adiantar as coisas. Nós queremos que Deus realize aquilo que nós desejamos. E muitas vezes, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, não vai ser tão bom para nós. E aí nós precisamos buscar as respostas em Deus, no tempo de Deus. Na palavra de Deus, em Eclesiástico 3, está escrito: cada coisa tem o seu tempo, cada momento tem o seu tempo. Então, por que querermos adiantar o tempo para que as coisas aconteçam de uma maneira que, de repente, não seja aquilo que nós esperávamos? Quando nós esperamos em Deus, nós, com certeza, colhemos melhores e maiores frutos. Por isso, não queira passar no tempo de Deus. Deixa que o Senhor coloque as coisas em ordem. Deixe que a excelência do Senhor em organizar as nossas vidas possa entrar na sua história. Não estou dizendo que você tenha que deixar tudo nas mãos de Deus. Você precisa fazer a sua parte. Mas fazer a nossa parte é também confiar que Deus está agindo, que Deus está vindo ao nosso encontro. Por isso, creia. Creia que Deus realize um grande milagre na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima semana. Padre Carlos, como sempre, uma mensagem maravilhosa. Obrigado por tudo. Amém. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês e continuar aí em tua palavra comigo, né? Todos os programas aí a gente vai trazendo novidades para o nosso povo. Não só em tua palavra, como todos os eventos, né? Eu vou estar com o senhor. Amém. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Eu espero que tenham gostado. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus e até a semana que vem.